Tudo que existe na matéria existiu primeiro na imaginação. O que você pensa, você cria. O que você cria aparece na sua realidade. Ver para crer ou crer para ver? Pois é, então o que são crenças? Os nossos pensamentos influenciam diretamente a nossa realidade. E o que as crenças são, então, nada mais que as interpretações que nós damos para as mais variadas situações da nossa vida. Ou seja, é a percepção que nós temos de determinada situação e que vai determinar o modo como a gente vai reagir emocionalmente e no nosso próprio comportamento. Quer ver um exemplo? Se tu imagina, se tu tem aquela crença de uma determinada situação que tu está passando como algo ameaçador, o que reage? Tu tende a ficar mais ansioso frente àquilo. E como é que tu responde aquilo? Daquela determinada situação que tu estavas avaliando, tu tende a chorar ou evitar pessoas e o pior de tudo, evitar a própria situação. O modo como pensamos pode tornar uma situação fácil, difícil ou impossível de se lidar. Então, resumindo, tudo depende da importância que você dá. Vou dar um exemplo para você. Um dia chuvoso. Duas pessoas podem ter uma visão diferente deste mesmo cenário. Uma pessoa pode achar que um dia de chuva é um dia chato, é um dia feio, ela fica triste, ela não vê nada de bom num dia chuvoso. E a outra pessoa, ela pode simplesmente achar super legal um dia chuvoso, porque é um dia que de repente ela pode estudar, ela pode se dedicar a alguma outra atividade, ou seja, ela tem uma percepção diferenciada da primeira, ok? Então, nós somos seres que criam hábitos. Nós criamos hábitos tanto de comportamento quanto hábitos de pensamento. E aí a chave, porque esses hábitos a gente não percebe, que a gente chama de crenças, aquelas de base, aquelas crenças que a gente tem lá de criança, só que a gente não percebe elas. A gente geralmente sente as nossas crenças. Quer ver como isso acontece? A gente sente aquilo que eu tinha falado anteriormente. Fica ansioso, fica com medo. Então são reações físicas de acordo com o nosso emocional que se sente tenso e acaba reagindo à forma como tu acredita, como eu falei anteriormente, de uma situação que possa tu estar identificando como algo ameaçador para ti. Por exemplo, pode ser até a situação de gravar um vídeo. Eu já vi muitas pessoas com medo, não, mas falar na frente de uma câmera, me expor, não, isso não vai dar certo. Crença, porque a pessoa nunca fez, mas não sabe o resultado. Mas aí toda aquela crença que aí tem que identificar de onde é que vem esse hábito de comportamento. E o mais fantástico de tudo, as crenças, elas não nascem com a gente aprendeu elas ao longo da nossa vida. Então, se foi aprendido ao longo da nossa existência, isso quer dizer que a gente consegue modificá-las. E aí a gente entra nesse link aí sobre a mudança. No vídeo anterior a gente falou com vocês um pouco sobre a avaliação da nossa satisfação com a nossa vida e que pudesse escolher uma área, algum domínio da nossa vida que a gente gostaria de modificar, que a gente gostaria de dar mais atenção e mudar alguma coisa para poder te sentir mais satisfeito com aquele aspecto da tua vida. Pois é, por que hoje a gente está falando sobre as crenças? Porque dependendo como tu vem vivendo, talvez seja aí o ponto-chave que tu não está conseguindo evoluir ou dar um passo à frente para te sentir melhor naquele domínio da tua vida que tu desejou melhorar. Então, por isso que a gente está falando de crenças. Pois agora nós vamos para a parte prática. Vocês lembram que no vídeo anterior o Rafael falou na questão do sentimento de medo diante de gravar vídeos. Isso é muito comum. Algumas pessoas, na nossa prática diária do nosso trabalho, a gente encontra pessoas. E quando a gente questiona a pessoa, no momento que tu estás gravando um vídeo, o que te passa pela cabeça?
Me dá um medo porque eu fico imaginando o que as pessoas estão pensando de mim quando eu estou falando diante das câmeras. Que mais? Eu fico preocupada. Será que que eu estou falando é coerente? Será que as pessoas estão entendendo? Que mais? Eu fico com medo de que as pessoas me julguem como eu não sendo um bom profissional. Ok, quais são então as evidências, quais são as confirmações? Onde está a verdade disso tudo? É verdade que tu não é um bom profissional? Não é verdade. Então já podemos ver que essa crença, ela não é verdadeira. E me diz uma coisa, em algum momento, alguma pessoa comentou contigo que o teu conteúdo que tu passa não é bom? Não, muito ao contrário, as pessoas têm um hábito até de elogiar o que eu estou passando para eles. Então, mais uma evidência que foi por terra. E me diz uma coisa, e a questão do medo do julgamento? Alguém já te julgou? Alguém te falou diretamente sobre a tua performance diante das câmeras? Teve uma vez que me disseram que o meu enquadramento não estava bom e que o cenário não estava legal. Ok, mas isso é motivo para que você não queira mais gravar vídeos? Mas no momento eu fiquei bloqueada. Ok, mas e que atitude tu pode tomar em relação a esse tipo de comentário que fizeram com você? Eu posso prestar atenção antes de começar a gravar, eu posso prestar atenção como é que está o cenário, eu posso treinar e eu posso perceber realmente como é que tá. Ok. Deu para perceber a diferença? No início, a pessoa com o medo de aparecer diante das câmeras, e à medida que a gente vai conversando, ela vai percebendo que essas crenças, elas não fazem muito sentido para aquele contexto. Deu para perceber isso? Ela conseguiu dar um novo significado, um novo sentido para a situação. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas foi uma coisa mais prática para perceber como é que funciona. Então, o ideal seria a gente escrever numa folha de papel determinado contexto. Por exemplo, gravar vídeos. Qual é o sentimento que me vem em mente naquele momento? O medo. Ok. Qual é a sensação fisiológica que eu sinto? Eu fico com as mãos suando, o coração acelerado. Escreve. O que passa pela tua mente naquele momento? Você vai relacionar. Eu fico com medo de que vão me achar que eu não sou boa o suficiente, que eu não estou fazendo um bom trabalho, que eu não estou passando bom conteúdo. Ok. Quais são as evidências que tu tem nisso? Quais são as confirmações, as verdades que tu tem? Escreve. Depois, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Um pequeno passo já vai ser o suficiente para você ter uma visão diferente da situação. Por isso, volta àquilo que eu falei no início. Tudo depende da forma como a gente lida. Tudo depende da importância que você dá. Pois é. Conseguiram perceber a importância dessas benditas crenças na nossa vida? Lá do início que a gente estava falando que nosso pensamento influencia, né, a nossa realidade. Pois é. Eu quero falar um pouquinho do meu exemplo, de uma situação que eu vivenciei, para mostrar para vocês aquela questão prática que a Cláudia falou recentemente aí para vocês. Uma vez me disseram, lá na faculdade, quando eu fui fazer um número grande de disciplinas, era para conclusão de curso. Rafa, tu não vai dar certo, tu vai pirar. Em algum momento aquilo me paralisou. E assim, aí entrou em xeque valores meus, crenças minhas. Só que rapidamente eu pensei o seguinte, mas não vai dar certo, a pessoa me disse. E eu gosto também de desafio, é uma característica minha. E aí eu fiquei, não, mas espera um pouquinho, que evidência,
né? Na hora eu senti medo, aí eu pensei que bater uma criança lá pode dar tudo errado. Mas eu não tinha evidência porque eu nunca tinha experimentado e muito menos vivenciado uma experiência dessa. E aí entra aquela coluna, né? Me deu medo, aquela criança disse que será que eu não vou conseguir mesmo? Será que eu tenho capacidade? Aí tu te coloca em dúvida da tua capacidade. Aí eu pensei, não, mas eu nunca vivenciei isso. Espera um pouquinho. Aí eu fui para uma quarta coluna, que é as colunas que tu pode ir preenchendo para te poder enxergar a forma que tu tá pensando, a forma que a tua crença faz com que tu tenha um comportamento ou de ação ou de evitação da situação que tu vai vivenciar. E aí como eu avaliei para mim e pensei, não, mas pera um pouquinho, não tem evidência, não tem uma coisa concreta porque eu nunca fiz. E aí como é que eu retrabalhei isso na minha cabeça? Cara, vou arriscar. Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Dessa vez, eu nunca fui um cara de planejamento. E aí, assim, bom, vou fazer uma coisa diferente para ter resultados diferentes. De que forma? Vou me organizar melhor, vou fazer um bom planejamento, que eu acho que eu vou ter um bom resultado. O que eu fiz? Eu vou confiar em mim, pensando em formas de lidar de uma outra maneira, sem ser... Claro que poderia dar errado. Existe, pelo número, eu fiz 14 disciplinas, mais estágio, mais o TCC. Cara, tu vai enlouquecer. Poderia. Mas eu quis provar para mim que não, mas sem evidência concreta eu posso fazer diferente. Eu vou planejar melhor, vou traçar novas rotas, eu vou me organizar e vou fazer dar certo. E ó, a Cláudia prova, não deu certo, Cláudia? É verdade. E é muito interessante isso que o Rafael está trazendo, porque é o seguinte, a crença, ela é fato, todos nós temos. Tem umas que nos impulsionam, tem outras que nos paralisam. Ok, o que nós temos que prestar atenção é nessas que nos deixam numa situação de saia justa de tomadas de decisão. E o que tem a ver as crenças, as impulsionadoras e as limitantes com a realização e com o nosso grau de satisfação nas determinadas áreas da vida que nós falamos no primeiro vídeo. Tem tudo a ver. Porque nós, em muitos momentos, nós não estamos satisfeitos com determinada situação. Nós sabemos que podemos, conscientemente sabemos que podemos fazer, mas não sabemos o porquê que nós não damos o primeiro passo. Nós sabemos quando nós temos a consciência, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não sei o que me bloqueia. E o que está te bloqueando é justamente isso. É isso que a gente tem falado nesses vídeos, por isso da satisfação e agora das crenças, porque é uma peça muito importante para te poder lidar com os desafios que virão pela escolha que tu fizeste daquele domínio que tu quer trabalhar na tua vida. Exatamente. Por isso que realmente essa questão de mudança dá um pouco de trabalho, né? Mas assim, ó, como no primeiro vídeo a gente falou do esforço, vai exigir um esforço para que a gente comece a dar os primeiros passos. Só que as mudanças, você não precisa fazer mudanças mirabolantes, gente. Senão fica muito grande. Exato, porque se a gente fizer mudanças mirabolantes, a gente vai se sentir, de repente, impotente, vai se sentir ansioso, e aí acaba desistindo. E volta de novo para o mesmo ponto inicial. Então, para a gente promover mudanças, são pequenos passos que a gente vai testando e a gente vai avaliando o que a gente está sentindo naquele exato momento. É bacana isso, né? Então, é possível a gente sair da zona de conforto e experimentar novas oportunidades, novas experiências. Isso se chama vida. Fique alerta, reflita, descubra quais são as crenças que estão te incomodando, que estão te limitando, porque é estas que não te deixam alcançar resultados. E é isso que a gente está dando um alerta para vocês. Pense bem. Dê um sentimento ruim, que crença que está batendo ali, como é que eu posso reformular essa minha crença em relação àquela atitude para mudar aquele sentimento, porque a emoção gera teu pensamento que tu vai ter um comportamento. Podemos mudar isso, vocês entendem? Então, o nosso pensamento cria realmente aquilo que a gente vivencia. Não está satisfeito com alguma coisa que tu está fazendo e não está dando resultado? Não é fazendo ali diretamente. Primeiro aqui, ó. Certo? Concorda, Cláudia? Com certeza, então, nós somos o que pensamos. Então, gente, até o nosso próximo vídeo. Até!